Quem é que vai dar um jeito nessa nação? Qual o nome? Só Ele. Eu estava numa reunião, quinta-feira, nós estávamos reunidos em mais de 5.000 pastores, no Brasil todo. E lá nessa reunião, claro, estavam os candidatos a presidente da República. Todos, o 45, o 13, o 17 não, porque o 17 estava no hospital, né? Mas tinha alguém representando ele lá. E um pastor muito sábio, que vocês conhecem, o pastor Cláudio Duarte, quem conhece? Estava ministrando uma palavra para a gente. E foi dito, e todos nós, claro, concordamos com isso. Temos que nos posicionar, temos que ter alguém para nos representar lá em Brasília, em 2019. Mas não se engane, não se iluda, que alguém vai entrar lá e vai mudar esse país. Se você não tiver o nome principal à frente de tudo, que é Jesus, pode colocar o melhor de todos, que não vai resolver nada. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Já começa tudo errado, porque Deus não é o Senhor desta nação, mas uma senhora é o Deus dessa nação. Uma senhora. Do dia 12 de outubro, no feriado nacional. Padroeira, não. O meu Senhor, Jesus, é quem deu a vida lá na cruz. Sim ou não? Então já começa errado. Quando aconteceu aquele ataque, no dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos chamou as autoridades da inteligência americana e chamou um pastor para tentar descobrir o que tinha acontecido. Um país tão seguro, um país tão protegido, por que isso aconteceu? No dia 11 de setembro, aquela explosão daquelas torres gêmeas. E ninguém sabia dizer, ninguém tinha uma resposta. E o presidente dos Estados Unidos chamou essas autoridades para discutir sobre isso e convidou o pastor. Pastor conhecido na América. Só que ele não pôde ir, mandou a filha dele, que também é uma mulher de Deus. E quando, na hora da reunião, lá estavam reunidos, ele perguntou para um, perguntou para outro: queria que vocês me explicassem o que aconteceu. A gente está atônitos, estamos desesperados. Por que isso aconteceu? Se nós somos um país onde a segurança está sempre em primeiro lugar, a proteção dos americanos. Eu queria perguntar ao pastor, mas ele não veio. Mas a filha dele veio, ele deve ter mandado alguma coisa para a gente. E ela entregou um bilhete. Meu pai não pôde vir, mas mandou um bilhete para o senhor. E ele abriu o bilhete, e no bilhete o pastor escreveu: a América se esqueceu de Deus. Foi por isso que a desgraça veio. E a mesma coisa o pastor disse lá na quinta-feira: o Brasil se esqueceu de Deus. E tem gente cabeça dura, me desculpe a sinceridade, que quando vê um pastor falando sobre política, nos persegue, nos apedreja. Onde já se viu misturar igreja com política? Deixa eles. Deus sempre levantou um profeta para consagrar o rei de Israel. Por quê? Porque Israel é a nação, é o povo de Deus. E hoje Israel somos nós. Amém? Quem consagrou Davi? Saul. Quantos reis, Ezequias, quantos reis que foram colocados no trono, que eram homens de Deus e que fizeram uma revolução pessoal. Ezequias, quando assumiu o reinado, ele colocou tudo para fora do templo. Ezequias tirou uma semana inteira para restaurar o templo, o altar de Deus. Ele, como rei, ele poderia ter se preocupado em armar o seu exército, em proteger a sua casa, o seu palácio. Mas a primeira coisa que Ezequias fez
foi restaurar o altar que estava em ruínas. O Brasil se esqueceu de Deus. As pessoas, elas deixaram Deus de lado. Por isso nós estamos vivendo essa decadência. É culpa nossa. É culpa da nação. É culpa dos evangélicos, dos crentes que não se posicionam. E aí o diabo toma conta. Porque se a luz não prevalecer, as trevas vão tomando conta. E esse pastor disse a mesma coisa. O Brasil se esqueceu de Deus. E aí está o resultado. Então, você tem o seu candidato, você tem a sua posição. Que bom, pastor, não tenho ainda. Não tenho em quem colocar minha confiança. Tá bom. Então, coloque toda ela no Senhor Jesus. Se apegue a esse Deus, você e sua família. Porque senão, eles vão entrar nas escolas, eles vão fazer nossas crianças mudar os princípios que nós aprendemos, que nós ensinamos. Quando você chegar em casa e pegar o teu menino brincando com boneca, porque a professora disse que não tem problema. A professora disse que ele não é menino, que ele não nasceu menino, ele que escolhe o que quer ser. Se você for pesquisar quantas identidades tem agora para a pessoa poder se encontrar, não é mais só homossexuais, heterossexuais, não. Agora está sendo até estudado a relação do homem com os animais, do homem com as crianças. Não é mais pedofilia, é arte, é cultura. Mas sabe por quê? Porque nós entregamos o poder nas mãos do diabo. Como fez Adão e Eva no jardim do Éden. Eles fizeram isso, o diabo veio, lançou uma palavrinha, uma conversa fiada, e aí eles caíram, e perderam o poder. Mas Jesus, o nosso Senhor, Ele veio para que possamos resgatar esse poder. Só que se a gente não se posiciona, a gente deixa que eles decidam. Só que isso vai influenciar nos seus filhos. A cartilha gay nas escolas, você acha que isso é o quê? É legal? Ensinando crianças de 8 anos a se relacionarem sexualmente. Um buraco na cartilha para a criança colocar o dedo no órgão genital masculino, abrir a folha, coloca o dedo, de um lado está o bonequinho menino, do outro lado a menina, para que a criança coloque o dedo e feche a cartilha, e abra a cartilha e feche a cartilha, para dizer como que é a relação sexual. Não precisa ensinar isso para as crianças com 8 anos de idade. Aliás, se você fizer isso, você confunde, aí você vira que nem o filme que estava nesse kit gay. Tem um filmezinho, põe no YouTube. Tem um canal chamado novaescola.com.br, .org.br. .org quer dizer do governo. Onde está essa cartilha gay? Dá uma olhada lá na internet. Você gosta de mexer na internet? Olha na internet para você ver a novaescola.org.br, que o governo anterior criou. Dá uma olhada. A minha indignação é tremenda com isso. Eu não estou aqui contra pessoas, contra partido. Eu estou aqui contra essas ideologias desgraçadas, desculpa a expressão, malignas, que vão destruir a família brasileira. Que querem que os pastores façam casamentos de João com Carlos. Desculpa, João, é o primeiro nome que vem. Desculpa, o Carlos, desculpa. Eu, João, aceito o Carlos como meu legítimo esposo. Vai para lá, ô, coisa ruim. Você ri porque você não é o pastor. E se você não prestar atenção, você vai chegar na igreja e vou ter que fazer isso. Porque eu não vou fazer, claro. Pode me prender, corta minha cabeça fora. Eu não vou fazer, eu sou maluco. Mas a lei diz que se não fizer, perde a carteira de pastor e vai preso por discriminação. Pastor homofóbico não quis casar o João com o Carlos, seu homofóbico, você vai preso. Aí você vai levar marmita para mim lá, viu? Porque eu vou estar lá, eu não vou fazer.
Eu respondo o processo, tem problema não. Aí você, hein, pastora? Olha, ó, você vai ter que sustentar. Cadê a Bruna? Vão ter que sustentar, vocês vão ter que dar um jeito. Aonde estamos e onde vamos chegar se nós não nos posicionarmos? Pessoal, eu lutei com Deus essa noite. Eu relutei com Deus essa noite, para eu não falar sobre esse assunto hoje. Eu preparei a palavra, mas não consegui. Ele quer que eu fale isso para você. Eu lutei com Deus, falei, Deus, eu tenho que falar de salvação para esse povo. Eu tenho que levar as pessoas ao batismo nas águas. Eu relutei com Deus, pessoal. Eu não consegui. Eu estou aqui agora tomado pelo Espírito Santo falando isso para você. De tão sério que isso é. O meu pai foi professor há 35 anos de vida, da vida dele. Eu fui aluno do meu pai até a 4ª série, apanhei que nem um condenado. Eu via os alunos tomar puxão de orelha, palmatória. Meu pai não era fácil, olha o tamanho da criança, mas isso era bravo. Quando ele batia, quando ele puxava, ele... Não estou falando que tem que bater, que tem que espancar para educar, pessoal. Mas eu não me lembro de ter ficado louco, não. Quer dizer, um pouco só. Eu não me lembro de ter ficado traumatizado pelas vezes que eu fui educado. Meu pai, imagina, o pai e o professor na mesma pessoa. Você não queria estar na minha pele. Claro que eu estou brincando. Obrigado, meu pai, meu professor, por ter me ensinado os princípios. Aqui está o resultado. Eu me lembro dos pais dos alunos que ele pegava firme, depois irem lá em casa agradecer. E se chegasse em casa e falasse que o professor puxou a orelha, tomava uma surra do pai e da mãe. Você deve ter feito coisa errada. Porque para o professor ter feito isso com você, no mínimo, você foi mal educado. É vergonha para mim, ó. Faz hoje. Aliás, os professores estão apanhando dentro de sala de aula hoje, calados. Os professores estão levando surras dentro de sala de aula, calados. Por quê? Porque essa maldita lei, esse maldito domínio das trevas, protege quem não presta. Protege quem não presta. Quem homem de bem, quem é pessoa de bem, está preso dentro de casa, que não pode sair. Mas você não pode falar mal de bandido. Não. Porque os direitos humanos vão te processar. Tá bom. Então vamos nos calar. Vamos fechar as nossas portas e botar grade nas nossas janelas. E vamos ficar dentro de casa. Não vamos mandar nossos filhos para a escola. Eles vão ser os analfabetos. Não, mas eles precisam estudar. Mas com esse conteúdo... não quero esse conteúdo também. Então tem que começar a mudar lá em cima. Temos que clamar pela nação. Temos que clamar a Deus. Mas Moisés falou. Moisés disse que o povo tinha que marchar. Não disse? Moisés disse que o povo tinha que marchar, que era hora de parar de orar, de clamar. Deus falou, Moisés, avisa o povo que é hora de marchar. Está na hora do povo de Deus marchar. Está na hora do povo de Deus se posicionar. Porque se a gente não gritar agora, nós vamos gritar depois. Só que gritos vazios, a Bíblia diz, Deus não ouve, pessoal. E esse grito tem que ser dado domingo que vem, dia 7. Nós temos que dar esse grito de independência. Deus falou, Moisés, Faraó não vai largar o povo se não for obrigado por mão forte. Deus falou, Deus sabia. Você acha que eles vão largar o poder assim, de mão beijada? Não vão. Eles vão largar se forem obrigados a largar. Por mão forte. A mão forte é a mão de quem? É a nossa mão, que se manifesta, é a mão de Deus que se manifesta através da nossa mão. Amém, pessoal?
A mão forte, a mão de Deus se manifestou no Egito através da mão de Moisés. A mão de Moisés estendeu, o mar virou sangue, veio a praga da rã, veio a praga, as 10 pragas lá que você já conhece. E aí teve uma hora que Faraó falou, ó, por favor, pega aí e vai embora. Não, mas vai embora assim não, eu quero tudo que é meu. Eu quero tudo que é do povo hebreu. Nós vamos tirar o diabo do poder. E nós vamos tirar tudo que o diabo roubou das nossas famílias. A dignidade. Essa hipocrisia tem que acabar. O povo de Deus tem que se posicionar. É tão convicto isso, que as pessoas dizem assim, mas lei com política, com igreja não combina. Deus deu as leis para Moisés e mandou Moisés colocar dentro da arca. A arca representa a presença de Deus. E a lei estava dentro da arca. Então a lei, as leis e a presença de Deus tem que andar junto. Porque se a lei E quando dividiram, que tiraram a lei e roubaram a arca, veio a desgraça sobre o povo. A lei tem que estar sujeita à presença de Deus. E não nós que somos o povo de Deus nos sujeitarmos a essa parafernália que está aí fora. Repito, não estou falando de nome e nem de partido. Mas eu quero alertar você, o Espírito Santo tem me cobrado isso. Você precisa entender que está na sua mão, sim, o poder de dar um fim. Vamos clamar pela nação, mas vamos nos posicionar. Não tenha vergonha, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha do Senhor Jesus. Porque se nós não fizermos alguma coisa, eles vão fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Não, se você não fizer, eles vão fazer. Você não quer que eu faça casamento de homem com homem, quer? Quer ou não? Se você não liga para essas coisas, tudo bem, você está tranquilo. Né? Mas se você diz, não, pastor, isso é o fim. Nós temos visto isso, pessoal. Aquela cartilha que eu falei para você, tem um CD junto. Tem videozinhos curtinhos. E os vídeos é para ser passado dentro da sala de aula. Aonde o rapaz não gostava de ser menino. Hoje eu sou feliz porque eu troquei de Henrique para Bianca. Então, pessoal, o diabo quer dominar e nós não podemos permitir. Quem entendeu? Pense, reflita sobre o que você vai fazer. Não vou votar em branco, pastor, vou votar nulo. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Um conselho de homem de Deus para você, não faça isso. Foi nos dado um poder um direito que tem que ser exercido. Tá certo?